Você vai chorar muito, viu? Prepara o seu coração, porque você vai chorar muito. Deus manda dizer para você hoje: você vai chorar. Mas não vai ser de tristeza, não. Prepare o lenço. Prepare sua estrutura emocional, porque o choro não vai ser de tristeza, vai ser de alegria. Deus manda dizer. Não vai ser de tristeza, vai ser de alegria. Deus está falando com alguém que chegou aqui hoje. Até hoje você tem chorado. Até hoje você tem sofrido, derramando lágrimas. Até hoje você tem passado por perrengues no que diz respeito à tua vida, à tua estrutura, o teu coração. Mas papai está dizendo hoje: eu sou Deus que coloco um ponto final nas circunstâncias que se levantam, nas adversidades que a gente enfrenta. Existe um momento da nossa vida que a gente pensa: poxa, parece que eu só nasci para perder, para fracassar, para dar errado. Parece que eu só nasci para viver debaixo de luta, debaixo de derrota, e para ver as coisas dando errado ao meu redor. Tem momento que parece que as coisas colaboram para a nossa derrota, para a nossa perda, para o nosso fracasso. Mas Deus está dizendo: olha, o que para você parece perda, o que para muitos parece derrota, Deus vai converter. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que Ele tem poder para converter. Converter o cenário, converter a perspectiva, converter a nossa emoção, converter o ambiente, transformar, mudar aquilo que só aparenta ser, porque na perspectiva de Deus, nem tudo que parece realmente é daquele jeito. Nem tudo que parece é do jeito que a gente pensa que é, ou do jeito que parece ser. Deus está falando para alguém que chegou aqui hoje: o que para você é perda, para Deus vai ser motivo de conquista. Eu conheço um Deus que transforma a maldição em bênção. Eu conheço um Deus que transforma deserto em rio de águas, de manancial de águas. Eu conheço um Deus que transforma vale em jardim, que transforma luto em vida, que transforma choro em alegria, que transforma pranto em pulos de alegria, em saltos de alegria. Eu conheço Deus que transforma a dor em fortalecimento. E eu quero perguntar para alguém que chegou aqui hoje: você crê? Labada calabadarai, rabada calabadarai. Você crê que hoje Deus está utilizando do cenário para modificar a circunstância, para inverter aquilo que aparentemente só parece, mas não é do jeito que parece ser? Eu vejo Deus hoje se erguendo em meio a esse cenário. Eu vejo Deus hoje entrando com providência para cuidar, vice. Eu vejo Deus hoje entrando no cenário para tratar, para fazer da forma certa, para fazer do jeito certo, para quebrar mesmo os grilhões, as correntes. Porque até hoje você viu o diabo zombando, rindo,
fazendo chacota, utilizando de meios, circunstâncias e situações para zombar, para rir, para maltratar você. Mas Deus manda dizer assim: se prepare para ver o cenário mudando. Se prepare, porque tem 4 coisas que Deus vai fazer primeiro. O Senhor manda dizer assim: vou cancelar. Vou cancelar os projetos do inimigo contra a sua vida. Vou cancelar. Segunda coisa que Deus vai fazer, Ele manda dizer para você: vou eu entrar com providência no meio desse deserto para trazer alívio, conserto. Deus manda dizer assim: eu vou entrar no deserto para trazer conserto. Terceira coisa que Deus vai fazer é enviar o anjo para pelejar por lutas e guerras que você não consegue enfrentar sozinho. Porque tem guerra que Deus, Ele olha para a gente e diz assim: vá lá porque você consegue. Vá porque você tem capacidade. Tem momento que Deus olha para a gente e diz: eu confio em você, que você tem força, capacidade, que você tem disposição e que você vai conseguir. Mas tem luta, tem guerra, tem peleja que Deus olha para mim e diz assim: não é contigo, você não consegue, está fora da tua alçada, está longe da tua limitação. Deixa comigo que eu vou enviar meu anjo. Deus está dizendo: eu vou enviar anjo para pelejar guerras que você não conseguiu enfrentar sozinho. Deus está dizendo hoje: pode descansar na sombra do Onipotente, pode se deitar no esconderijo do Altíssimo, pode acalmar o teu coração, porque tem as asas do Senhor para que você possa estar seguro debaixo das asas do Senhor. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje. Não sei, porque eu não te conheço. Mas embora não te conhecendo, eu posso sentir que essa mensagem foi feita exclusivamente para você. Porque independente do grau da tua dificuldade, independente do tamanho do seu problema, independente das circunstâncias que você está enfrentando, independente das barreiras que se levantaram contra você, eu conheço um Deus que não se limita às circunstâncias, às barreiras e problemas. O Deus que me trouxe aqui está dizendo para você que Ele vai agir para mostrar para você que você não está sozinha, para mostrar para você que você não está sozinho, guerreira. Tu não está sozinha, serva de Deus, servo do Senhor. Você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um amigo que peleja, que guarda, que luta, que protege, que abençoa, que fortalece. Entra no cenário no momento certo e na hora certa para fazer milagre, para fazer projeto, para entregar a bênção, para fazer você vencer, usufruir, chegar onde Ele projetou, viver a bênção que Ele preparou para você viver. O Deus que eu sirvo hoje, o Deus que você serve hoje, não vai deixar essa prova permanecer por muito tempo. Não vai deixar esta luta permanecer por muito tempo. Não vai deixar essa situação permanecer por muito tempo. Deus está dizendo hoje: tem milagre no vale, tem providência no deserto, tem superação em meio à crise, tem vitória em meio às dores, tem alegria em meio às adversidades, tem caminho no meio desse processo adverso. Deus está sondando o ambiente para dizer assim: vou colocar a minha mão, vou estabelecer o meu decreto, vou fazer a minha vontade, vou entrar com providência, vou tocar, vou agir, vou fortalecer, vou abençoar, eu vou tratar para que você saia deste deserto e entre em um cenário que você viva projeto, crescimento, dupla honra, desenvolvimento.
você vai viver os planos que Deus projetou. Você vai ser o que Deus preparou para você ser. Você vai alcançar o que Deus preparou para você alcançar. Você vai usufruir daquilo que Deus preparou para você usufruir. Porque tu não está sozinha, não. Tem promessa, tem projeto. Tem propósito de Deus para tu viver, sabia? Deus manda dizer para alguém que chegou aqui hoje: se prepare. Porque o Senhor vai cancelar. O Senhor vai enviar anjo. Terceira coisa que Deus vai fazer: vai confundir os teus inimigos. Ele está dizendo aqui para mim: Samuel, eu vou confundir. Tem gente que hoje pensa que sabe demais sobre você. Tem gente que hoje, quando olha para você, acha que sabe muito de você, que tem poder sobre você, que pode contra você, que entende sobre você, só que não entende coisa nenhuma. Tem gente que quando olha para você diz assim: ela está na minha mão, ele está na minha mão, vai comer o pão que o diabo amassou, porque eu vou fazer da vida dele um inferno. Tem gente que diz assim: eu vou infernizar a vida dela, coitadinha, porque vai sofrer na minha mão. E Deus está dizendo: o inocente não sabe de nada. Eita, Deus está dizendo hoje: eu vou tocar na tua estrutura. Você vai sentir o que você nunca sentiu. Você quer receber a graça de Deus na tua casa hoje? Você quer receber a presença de Deus na tua vida hoje? Você quer receber o toque de Deus na tua vida hoje? Você quer receber o abraço de Deus na tua vida hoje? Porque Deus está dizendo hoje: vou abraçar, eu vou tocar, eu vou entrar com providência no cenário, eu vou mostrar para você que tu não está só, que tem um pai, que tem um amigo, que tem um Deus, que tem um guia, que tem alguém que te governa, que te guia, que te conduz e que abençoa você em meio às crises, em meio aos processos, em meio às dificuldades. Vou mostrar para você que você está guardada, está guardado no esconderijo do Altíssimo. E você vai viver todos os planos, todos os projetos, todas as promessas. Você vai viver todos os planos, todos os projetos e todas as promessas de Deus. Escute com muita atenção, porque Deus hoje está dizendo: eu tenho reservado para você alguns direcionamentos. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu tenho reservado para você alguns direcionamentos que mudarão a sua vida por completo. Tem alguns direcionamentos de Deus para a tua casa. Tem alguns direcionamentos de Deus para a tua vida, guerreira. Tem alguns direcionamentos de Deus para você viver. Tem alguns direcionamentos de Deus para você alcançar, porque papai está dizendo hoje: por mais que seja grande a luta, a peleja, maior vai ser a vitória que você vai alcançar. Ah, pastor, mas eu já perdi demais, eu já sofri demais, eu já chorei demais, eu já passei por muito processo, por muita circunstância, por muita adversidade, e já teve momento de eu dizer assim: já chega para mim, eu vou chutar o pau da barraca porque não aguento, não dá mais para mim, tá difícil, tá complicado, e essa luta parece que não tem fim. O Pai está dizendo hoje para você, serva de Deus: ei, guerreira,
é só uma fase, é só um temporal. As circunstâncias na nossa vida, ela vem como se fosse uma fase do ano. No ano, a gente tem 4 estações. Tem primavera, verão, outono e inverno. A primavera é quando tudo começa a ficar florido. A primavera é aquela que antecede o verão. Ela vem preparando as flores, o ambiente. Vem, como é que eu posso dizer? Vem pintando o ambiente para o verão. A primavera é aquela estação que nem é quente e nem é frio, que a hora é muito quente e hora é muito frio, mas que o ambiente está bem florido, está bonito, que você sente o cheiro das árvores, das flores, escuta o barulho dos pássaros. O vento vem como uma brisa suave. Aí tem a fase do verão. E quando a fase do verão vem, a gente tem que começar a fazer algumas mudanças. A gente tem que preparar um ambiente mais ventilado. Há aqueles que preferem um ar-condicionado, tem outros que só podem utilizar um ventilador. As roupas têm que ser mais finas. Algumas pessoas preferem utilizar camisetas, shorts, para se adaptar ao verão. É calor. Tanto de noite quanto de dia é calor. Mas é uma fase tranquila. Talvez o verão seja uma das melhores fases. Talvez o verão ele seja uma das melhores estações. Aí vem o outono. Assim como a primavera prepara o verão, o outono ele vem para preparar o inverno. Porque é quando as folhas começam a cair. Talvez você esteja vivendo hoje a fase do verão. Ou talvez você esteja vivendo hoje a fase do outono. Eu não sei. Mas Deus me disse: Samuel, tem gente aqui que sente como se estivesse perdendo as raízes. Como se os galhos estivessem murchando, as flores estivessem secando. Porque quando o outono vem, as flores começam a cair, secar. Os galhos começam a ficar secos. Porque o outono vem para preparar o inverno. E Deus está falando hoje, talvez você esteja na fase do outono, em que você está cansando. Ainda está caminhando, mas está cansando. Mas tem a fase do inverno. E a fase do inverno é aquela que muitos procuram refúgio, agasalho. É a fase da chuva, é a fase das tempestades. É a fase de raios, trovões, relâmpagos. É a fase em que tem lugares que tem enchente, alagamentos. É a fase em que você tem que se proteger. É aquela fase em que você tem que procurar se aquecer, às vezes até correr para se esconder. Eu não sei que fase você está passando hoje, mas Deus está dizendo hoje: é só uma fase. Talvez você esteja vivendo uma estação do ano que você não se adaptou, que você não conseguiu se adequar a ela, está sofrendo essa estação na tua vida no que diz respeito ao espiritual. Talvez nessa fase você esteja sem força, com muito frio,
precisando se aquecer, precisando de um abraço, precisando de um abrigo. Deixa eu te falar uma coisa, Salmo 46, Deus, ele se apresenta como Deus que é abrigo, porque o salmista disse: Deus é escudo e fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultem e pela sua braveza os montes se estremeçam, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais se abalará. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a minha fortaleza. Deus está dizendo hoje: eu sou refúgio para te aquecer, para te proteger, para te manter seguro. Deixa eu perguntar uma coisa para você hoje. Você crê que hoje Deus vai mudar essa fase na sua vida? É uma fase. O salmista disse: o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite é uma fase. E só quem passou uma noite em claro sabe o quanto é complicado passar a noite acordado. Parece que a noite dura mais do que o dia. E quem acorda ali beirando as 7, 6, 7, 8 horas da manhã sabe que das 7 da manhã até o dia escurecer é um longo percurso. São 12 horas. Mas da hora que a gente vai dormir, beirando ali às 11 até das 6 da manhã, meu amigo, são mais ou menos 8 a 9 horas. Mas pensa numa trajetória longa, você ficar de 11, às vezes até 5, 6 da manhã sem conseguir dormir, com o coração acelerado. Eu já passei por isso. O sono não vem, o desânimo bate, a tristeza chega, você fica preocupado. É conta, é dívida, é cobrança, é humilhação, é preocupação. É uma par de situação se levantando contra a sua vida e parece que você está carregando um peso. A fase da noite é uma fase que parece que não vai acabar, porque quem está passando por ela acha que nunca vai ter um fim. Mas a alegria ela vem pela manhã. Mas quando a alegria vem, Deus manda dizer assim: é uma alegria que vai ser perpétua. Isaías capítulo 61, a palavra do Senhor diz: no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Na terra da tua aflição possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Sabe o que ele está dizendo? Na onde você está sendo afligido, na terra da aflição, você vai possuir o dobro e ter perpétua alegria. O que é perpétua alegria, pastor? É uma alegria que nunca se acaba. Porque quando passa a fase da noite, que chega a fase da manhã, e a alegria vem pela manhã, ele está dizendo: a alegria vai vir e para ficar. O choro vai cessar porque tem prazo determinado para chorar, mas quando a alegria vem, não tem prazo para acabar. E eu quero decretar que a alegria de Deus está chegando na sua vida sem prazo determinado para acabar. E eu quero decretar que a alegria de Deus está chegando na sua vida sem prazo determinado para acabar. Sem prazo determinado para se encerrar na sua vida. Urabadá calabandaraia sé.
Vai chegar uma fase em que você vai dizer assim: valeu a pena. Você crê que Deus vai mudar essa fase? Então confirma aqui do lado do pastor: eu creio. Eu estou falando com uma pessoa aqui que já chorou, já sofreu, já pensou em desistir, já teve pensamentos negativos. Se não for com você, não tem problema não. Se você achar que Deus não está falando contigo, pode ignorar, assistir outra coisa. Agora, se Deus está falando contigo, se essa mensagem é de Deus para você, está aqui no teu coração, confirme aqui do lado do pastor: Deus está falando comigo, essa mensagem é para mim. Eu creio que é para mim. Daqui a pouquinho eu vou levantar um clamor e abençoar em oração, porque o que mais tem numa mensagem como essa, o que mais eu faço é profetizar e orar, porque quanto mais oração, mais poder. Já coloca aqui do lado o teu nome. Em algum lugar você coloca o teu nome aí, escreve o teu pedido de oração. Pastor, eu quero colocar aqui o nome de alguém. Apresente, se tiver um ente querido, um amigo, alguém que você queira colocar, coloque. Pastor, tem um projeto, um sonho, um propósito, algo no meu coração que eu também quero apresentar, coloque, escreva. Que ainda nessa mensagem, antes do vídeo acabar, eu vou unir a minha fé com a sua. Eu vou orar junto com você e juntos nós vamos clamar, pedindo a Deus força, pedindo a Deus graça, porque vou colocar na mão de Deus e eu creio que Deus vai receber a tua petição e vai responder com milagre, vai derramar bênção, vai fazer você ser abraçado e você vai sentir, eu creio que ainda hoje você vai sentir o abraço de Deus. Eu creio que você vai sentir a presença, o abraço, a unção e a graça de Deus fluindo no teu coração, guerreira, serva de Deus. Eu creio que você vai sentir um abraço no teu coração, viu, servo do Senhor, serva de Deus. Se prepare para sentir o abraço do Senhor. Se prepare para sentir a graça de Deus. Se prepare para sentir o toque do Espírito Santo de Deus na tua estrutura física, mental e espiritual, porque a graça de Deus te alcança. Os incrédulos não acreditam, eles ignoram uma mensagem como essa. A palavra do Senhor diz que aquele que despreza a bênção se apartará dele. Mas eu estou falando aqui com o escolhido, aquele que está com o coração aberto. A Bíblia diz assim: se credes, verás a glória de Deus. Você foi escolhido, escolhida por Deus para viver o que Deus projetou, para chegar na onde Deus planejou para você. Ah, pastor, eu estou cansado de perder. Tem hora que eu não entendo por que eu perco tanto. Tem hora que eu não entendo por que tem muita coisa que dá errado na minha vida. Tem hora que eu não entendo o porquê que as coisas não fluem do jeito que eu projeto, porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Acontece do jeito que Deus quer. Tem uma parábola que eu gosto muito de contar, e eu acabei de sentir no coração agora de falar ela para você. É só para simplificar o que você está passando. Tem uma parábola que eu gosto de contar nas minhas pregações, nos vídeos. E essa parábola conta a história de um rei e de um servo. E a parábola diz que o rei, ele sai para caçar junto com o seu servo. E nessa caçada o servo acaba atingindo com uma flecha a mão do rei, sem querer. O servo vai mirar em um alvo e aquela flecha acaba atingindo o rei sem querer. Escute o que eu vou dizer para você. A flecha acabou arrancando um dedo da mão do rei. A parábola diz que o rei volta para o reino junto com o seu servo, amarrado, é levado para ser castigado, para ser, como é que eu posso dizer, punido, porque aquele ato é visto como um crime que o servo cometeu.
E por pouco aquele servo, ele não passa por uma pena pior, que custasse a vida dele. Passaram-se os anos. O rei sai para caçar novamente, e anos depois levam a comitiva e o servo está do lado dele. O servo sai com o rei novamente. Eles vão caçar, e no meio de um território em que eles vão caçar, existe uma tribo na região. E essa tribo, ela tem como costume fazer sacrifícios humanos, oferenda aos seus deuses pagãos. E eles capturam o rei. Os servos, junto com outros, conseguem fugir para buscar ajuda, para buscar socorro. O rei é capturado quando eles estão aprontando o sacrifício e a oferenda. Alguém no meio da tribo olha para a mão do rei e diz: epa, para, não faça o sacrifício. Porque eles percebem que um dos dedos da mão do rei não estava ali. Que o rei tinha a mão faltando um dedo, porque tinha sido decapitado. E a regra daquele povo, daquela tribo, é que só poderia ser feito sacrifício com pessoas perfeitas, não podia faltar nada. Era considerado maldição e impuro um sacrifício imperfeito com partes do corpo decapitado. Alguém diz assim: solte este homem porque é maldição para o nosso meio. E eles soltam, o rei consegue escapar. Ele chega no reino, o servo está lá todo tremendo, pensando que vai ser punido novamente por ter fugido e o rei ter ficado. Quando chega no reino, o servo já está com as pernas tremendo, pronto para pedir clemência, achando que iria morrer. O rei vai se aproximando dele com aquele olhar sério. O servo já vem gaguejando, pedindo perdão, e ele diz assim, olha para o servo. O rei se aproxima e diz: muito obrigado. O servo olha para o rei e diz assim: mas meu rei, por que o senhor está me pedindo obrigado se eu não te ajudei? Eu escapei e não consegui voltar com ajuda. O rei olha para ele e diz: você me ajudou sim. Foi você que salvou a minha vida. E o servo e todos que estão ali não estão entendendo o que o rei está falando. Meu rei, como que eu te salvei se eu te deixei lá? Ele diz: você não me salvou hoje, você me salvou há anos atrás. Lembra do dia em que a gente saiu para caçar e você meio que sem querer, com uma flecha, acabou arrancando um dedo da minha mão? Pois bem, essa flecha que você me atingiu foi uma ferramenta de Deus para me salvar hoje, porque aquela tribo que iria me sacrificar para os seus deuses não puderam me sacrificar por causa desse dedo que estava faltando, porque o sacrifício não poderia ser um sacrifício impuro, incompleto, imperfeito. O rei olha para ele, pede desculpa, pede perdão e agradece, porque ele não entendeu. No dia em que eles viveram aquela situação, mas ele disse: você me salvou. Hoje eu sei que você me salvou. Me perdoa. Sabe qual é a moral da história? Existem perdas na nossa vida que vão contribuir para algo maior lá na frente. Existem situações que a gente não entende, mas é Deus dizendo: eu estou te livrando de coisas piores. Eu estou te poupando. Porque muitas vezes quando a gente começa a perder, a gente tem a tendência a questionar, a murmurar, a reclamar. Ah, mas por que eu perdi? Por que deu errado? Por que não consegui? Por que a porta se fechou? E zum, 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 blá, 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 pererê. Começa a questionar. Começa a reclamar. E Deus está dizendo hoje: tem perdas que Deus permite para Ele utilizar como livramento,
Porque tem portas que, se Deus abrir na nossa vida, a gente acaba se acomodando nela e não entra pelas portas que Deus preparou mais na frente para a gente entrar. E não passa pelas portas que a gente projetou mais na frente para a gente passar. E Deus está dizendo hoje: ei, eu sou Deus que protege o seu futuro, protege o seu presente, protege o seu passado, protege você em todos os quesitos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus vai estar sempre presente do teu lado para te guardar, para te livrar, para te proteger, para que você não seja atingido pelas adversidades da vida, pelas circunstâncias da vida. Deus está dizendo hoje: você vai viver tudo que Deus projetou. Você tem promessa no casamento. Escute que eu estou falando com alguém aqui que tem promessa no casamento, tem promessa no financeiro, tem projeto. Eu vejo você com um projeto nas mãos. Deus me dá uma visão agora de alguém com uma folha na mão aqui agora. Eu vejo uma pessoa com uma folha na mão, e nessa folha tem uma inscrição. Eu vejo carimbo, eu vejo o nome de alguém que está nesse vídeo. Eu vejo um selo, e eu vejo uma escritura. E no meio dessa escritura tem um projeto selado, tem um projeto carimbado, e eu vejo sendo colocado nas tuas mãos. Lágrimas escorrendo dos teus olhos, e você dizendo assim: valeu a pena esperar, valeu a pena sonhar. Deus está dizendo hoje: se prepare para pegar o papel mais importante da tua vida, que vai ser um papel que vai te levar e te conduzir para projeto grande, para vitórias grandes, para conquistas grandes. Porque Deus não te chamou para viver coisas pequenas. Deus te chamou para viver coisas grandes. Porque Deus não te chamou para viver coisas supérfluas. Deus te chamou para viver coisas extraordinárias. Porque Deus não te chamou para viver coisas pequenas, coisas minúsculas, coisas limitadas. Deus te chamou para chegar longe, para viver o melhor, para contar as vitórias que Ele projetou. Deus está dizendo hoje: prepare o testemunho, porque você vai contar um lindo testemunho. Prepare o testemunho, porque você vai contar um lindo testemunho. Deus está dizendo: se prepare para contar um lindo testemunho de bênção, de vitória e de conquista na presença de Deus. Prepare, viu? Prepare o testemunho, porque não vai ser pequeno, vai ser grande. Prepara o testemunho, porque não vai ser pequeno, não. Vai ser um testemunho demasiadamente grande demais para você. Eu vejo uma festa, eu vejo um banquete, eu vejo um culto de ação de graça. Vai dar o que falar. Eita Deus. Tu vai se alegrar tanto. Porque Deus está dizendo hoje: não se trata do começo, não se trata do meio, mas se trata sobre o fim, sobre a chegada. Não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Porque no começo tem luta, no meio tem prova, mas no final tem vitória, tem conquista, tem dupla honra de Deus. Tem providência, tem superação, tem crescimento. No começo tem luta, tem peleja, mas no final da história a gente entende. Tem gente que não entende por que você é uma pessoa que ainda não desistiu.
Hoje Deus disse para mim: Samuel, tem gente que quando olha para esse homem, para essa mulher, não entende por que ele ainda não desistiu. Já fizeram tanta coisa para tu desistir, mas tu não desistiu. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que te sustenta. Deus falou com o profeta Isaías dizendo: Isaías, assim diz o Senhor, eu sou teu Deus, que te toma pela mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, e eu te fortaleço com a destra da minha justiça. É Deus dizendo: eu estou te sustentando desde o momento em que você disse está difícil. Deus caminha de mãos dadas, lado a lado com você. Ele sustenta, Ele ajuda e Ele fortalece. As pessoas não entendem como que você consegue se segurar de pé. Talvez até mesmo você não entenda. Só que os mistérios de Deus não foram feitos para eu entender. Os mistérios de Deus não foram feitos para eu entender, foram feitos para eu aceitar. O que Deus faz não é para mim entender, porque o Senhor é aquele que sabe como tratar. Se eu entendesse os mistérios de Deus, talvez eu nem vivesse eles. Se Deus deixasse eu entender, talvez eu nem quisesse viver. Sabe por quê? Porque se Deus abrisse a minha visão, me mostrasse tudo a respeito de mim, eu não ia ver só vitória, eu ia ver prova, eu ia ver luta. Eu ia ver aperto, eu ia ver processo. E Deus não quer que você veja os processos. Deus não vai te mostrar só a coisa boa, porque Deus não é menino. Deus, ele fica, em determinados momentos em silêncio. Não é para entender, é para aceitar. Porque o entender é só quando Deus concretiza. É só quando Deus finaliza. É só quando Deus, ele faz a gente viver. Aí a gente entende, aí Deus explica o porquê que muitas vezes eu vivi dificuldades. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver. Um homem chamado José está no Egito. Está no Egito por quê, pastor? Porque foi vendido pelos irmãos. Está no Egito porque sonhou. Está no Egito porque contou o seu sonho. Porque tinha uma grande promessa. E por causa dos seus sonhos, por causa das promessas, existia também muita inveja. E a inveja era no meio da família. A ponto dos seus irmãos pegarem José, venderem para o Egito, colocarem na caravana de ismaelitas e consequentemente os ismaelitas levarem José para o Egito. E dali em diante só ladeira abaixo, porque José entra na casa de Potifar, é acusado de um crime que ele não cometeu, é jogado dentro do calabouço do palácio do rei, e ali ele fica servindo, trabalhando, anos e anos. Segundo a história, José ele passou mais ou menos 15 anos como escravo condenado, pagando por algo que ele não merecia e ele não fez. Se a gente olhar para a história hoje do José, você vai dizer: meu Deus, por que ele passou por tudo isso? Era necessário passar por tudo isso? Era. Mas só que lá na frente José entendeu que os irmãos que tiraram ele do Egito não tiraram porque eles quiseram, tiraram porque foram um instrumento de Deus, ao ponto do José dizer: vocês me enviaram para cá com um propósito de Deus por trás disso, porque o Senhor me adiantou para vir para o Egito, para proteger a minha família, ao ponto dele dizer que o Senhor transforma a maldição em bênção.
Hoje você não entende, só que lá na frente, quando as coisas começarem a clarear e as coisas começarem a esclarecer para você, você vai entender que Deus é aquele que escreve certo, não por linhas tortas, mas por linhas retas. Ah, mas não tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Não. Deus escreve certo por linhas retas, porque o seu caminho é perfeito. Por mais que doa, o seu conceito, o seu caminho, ele é perfeito. Escute com muita atenção, Deus está dizendo hoje: se prepare para vencer. Se prepare para se alegrar. Se prepare para chorar. Se prepare para rir de alegria. Se prepare para pegar uma bênção sem medida, recalcada, transbordante, sacudida nas mãos. Deus está falando hoje para você. Não desista não. Comenta aqui do lado, fale comigo essas 3 coisas. Você vai comentar agora 3 coisas aqui do lado. Comente assim: eu não vou desistir. Segunda coisa que você vai comentar: eu vou permanecer de pé. Terceira coisa que você vai comentar: nada vai me impedir de viver o projeto de Deus. Deus está falando com você hoje. Se eu escrevi, preparei, planejei, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo, porque o Senhor está cuidando. Está determinando, está decretando. Está projetando a sua bênção, o seu milagre, a sua conquista. Até hoje você chorou, mas dê adeus ao choro. Dê adeus às noites mal dormidas. Dê adeus às preocupações. Dê adeus hoje às palavras contrárias, porque Deus vai cancelar, não vai demorar não. Deus está dizendo: eu vou colocar uma bênção nas tuas mãos, que tu vai dizer assim: meu Deus, é muito grande, Senhor. É maior do que eu imaginava. Eu vejo você vivendo bênçãos financeiras, bênçãos sentimentais, bênçãos familiares. Deus vai visitar a tua vida, a tua conta, a tua finança, o relacionamento, a família, filhos, casa, casamento, porque Ele vai estruturar. Ele vai estabelecer uma graça, a bênção, o projeto. Ele vai estabelecer a vitória. Ele vai estabelecer o sonho, o projeto dele para aquele que foi chamado para viver coisas grandes. Deus vai estabelecer bênçãos recalcadas, transbordantes e sacudidas. E eu vou perguntar mais uma vez hoje: está preparada? Está preparado para viver o que papai projetou para você? Porque Deus manda dizer assim para alguém que chegou aqui: eu vou colocar anjos do teu lado a partir de hoje. Você vai começar a sentir a presença dos meus anjos, que Deus vai colocar sobre a tua casa, vai colocar sobre a tua vida, sobre a família. Porque hoje Deus manda dizer que Ele está colocando uma barreira, uma blindagem espiritual sobre a tua casa. E Ele manda dizer assim: comece a se preparar para viver promessas. 3 tipos de promessas Deus me mostra hoje sobre a tua vida. Primeiro, promessas antigas. Porque tem promessa antiga que o inimigo fez de tudo para você esquecer.
Não que você tenha esquecido, mas para você desanimar, porque o fato de demorar tanto faz com que a gente acabe desistindo. E essas promessas às vezes envolvem questões emocionais, sentimentais, que às vezes abalam o nosso coração. Segundo tipo de promessa é promessas esquecidas. Promessas que um dia você se esqueceu. Tem promessa que você já se esqueceu. E Deus está dizendo assim: eu vou trazer à tona. Terceiro tipo de promessa, pastor, é aquela promessa que você já desistiu dela, ou desacreditou, ou achou que não era de Deus. Porque tem palavras, tem promessas que Deus lança sobre a nossa vida que a gente diz: será que foi Deus? Será que realmente Deus falou? Será que não foi da carne? Será que não foi coisa da minha mente? E às vezes fica um questionamento, às vezes fica um será. E Deus manda dizer assim: se prepare, porque eu vou trazer à tona todas as minhas promessas. O autor de Hebreus, ele disse no capítulo 10, aquele que fez a promessa é fiel. No livro de Números, o autor de Números, ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer. Então descansa. Descansa, porque ele sabe o tempo certo e você vai viver cada promessa. Promessa financeira, promessa familiar, projeto, tu vai crescer. Você não foi chamado para ser empregada, para ser empregado. Você foi chamado para trabalhar para você mesmo, para ser patrão. Eu estou falando com alguém que Deus trouxe aqui, que diz assim: se prepare para uma nova trajetória, onde você vai administrar, gerenciar coisas que Deus vai colocar na tua mão. Você vai dizer assim: Deus me deu, é meu. O Senhor me honrou. Você vai ser honrada. Você vai ser honrado, e eu quero orar por você hoje. Coloca o teu nome, quem não colocou, digita o pedido de oração. Aqueles que puderem já deixam um joinha, um coraçãozinho. Aquele mimo, eu gostei demais. Una a sua fé com a minha agora. E deixa eu apresentar você os seus pedidos em oração diante de Deus. Pai, o Senhor é santo, meu Deus. O Senhor é lindo, é majestoso, é glorioso. Eu quero entregar cada pedido, cada nome, cada sonho, cada projeto, cada pessoa, Senhor. Cada decreto em tuas mãos. E eu quero nesse momento, Deus, pedir ao Senhor encarecidamente que o Senhor toque, que o Senhor tome a frente, que o Senhor entre com providência para quebrar as barreiras, os grilhões, as correntes, os laços, os embaraços, para que este homem, para que esta mulher viva todos os projetos, viva todos os planos, viva todas as promessas e chegue na onde o Senhor projetou, alcance o que o Senhor determinou, viva o que o Senhor, meu Deus, declarou para ele viver, declarou para ela viver. Pois eu quero declarar hoje, na autoridade que há no santo nome de Jesus, crescimento, vitória, desenvolvimento. Senhor, eu quero declarar para a glória de Deus que haverá um tempo em que o teu servo, em que a tua filha chegará em lugares que ele nunca imaginou, viverá bênçãos que ele nunca imaginou, alcançará bênçãos que ele nunca imaginou que alcançaria, porque grande é o Senhor que vive e que reina para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Deus, eu entrego cada nome, cada pedido, cada projeto. Pega em tuas mãos, responde, surpreende, abençoa, quebra grilhões, faz o teu querer, a tua vontade, que essa pessoa veja o teu agir e o teu decretar e possa testemunhar, Deus, um testemunho lindo de vitória em nome de Jesus. Recebe com fé, escute.
Tem mais alguém precisando ouvir esse recado hoje? Então mande para mais corações. Ative o sininho, se inscreva e nos siga. Porque Deus está dizendo hoje, quando eu começar a fazer a minha obra na sua vida, vai ser de se surpreender. Vai ser uma surpresa. Deus manda dizer. Vai ser um baita de um susto quando Deus começar a fazer aquilo que Ele te prometeu agora nesses próximos dias. Deus manda dizer assim para você. Vai ser um baita de um susto que você vai tomar quando você vê com os teus olhos a obra de Deus sendo realizada na sua vida. E Deus falou comigo aqui, disse assim: Samuel, fala com essa pessoa que vai entrar aí agora para preparar o coração para as surpresas e para as maravilhas que se seguirão agora nos próximos dias. Eu não sei como você chegou aqui nessa mensagem, mas de uma coisa eu sei: que o Espírito de Deus preparou esse momento, preparou essa ocasião para passar um bálsamo, para tratar contigo e preparar o seu coração para aquilo que Deus determinou. Porque quando você começar a ver as bênçãos, as maravilhas de Deus, você vai ficar estagnada. Você vai ficar estagnado. Porque tem hora que a gente fica na nossa. Tem hora que você fica na tua. Fica tranquilo, às vezes você fica sem esperar nada de Deus, porque às vezes a gente está tão acostumado a enfrentar as adversidades da vida, as lutas do dia a dia, que a gente acaba se acostumando com as pancadas, com as dificuldades, e a tendência é a gente não esperar que Deus faça algo. Às vezes a tendência é a gente deixar o tempo rolar, a situação acontecer e as coisas fluírem do jeito que devem acontecer, devem fluir. É só que Deus é aquele que sana todo o nosso coração, que sonda, conhece e trata das nossas feridas. E Deus manda dizer para uma pessoa que chegou aqui: se prepare, porque você vai tomar um susto. Você vai chorar, mas não vai ser de tristeza, não vai ser de angústia, não vai ser de decepção, vai ser de alegria, vai ser de felicidade, vai ser por conta da obra do milagre e da providência de Deus. A palavra do Senhor diz, Romanos 8, 28. Sabemos, porém, isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que tudo contribui para um bem maior com relação àquele que serve a Deus. Com relação àquela que serve a Deus, eu quero estar fazendo aqui uma oração. Eu quero fazer uma oração profética, uma oração abençoada por todos que chegaram nessa mensagem, por todos que Deus enviou aqui para esse vídeo. Eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, para Deus entrar nesse cenário hoje aí onde você mora, para Deus fazer a obra dele. Daqui a pouco eu vou unir a minha fé com a sua e nós vamos orar junto nesse vídeo. Você vai colocar aqui do lado do teu nome, o seu pedido de oração.
Coloque o nome de alguém que você ama ou de alguém que você deseja. Se quiser, apresente um projeto, um propósito, um desejo seu. Fique à vontade para colocar aqui no pedido de oração, porque eu vou orar por você. Nós vamos orar. Eu creio com todo o meu coração que a oração ela pode realizar milagres na vida daqueles que buscam a Deus. Em muitos momentos na palavra do Senhor diz que homens de Deus, por meio da oração, obtiveram milagres. Por meio da oração, viveram milagres de Deus. A palavra do Senhor diz que Josué, no ápice da guerra, enquanto estavam buscando uma vitória que estava se complicando no campo de batalha, Josué olha para o céu, vê que o dia estava escurecendo, que ia complicar para o lado deles. Ele aponta para a lua, ele aponta para o sol e dá um comando dizendo: sol, pare. Lua, permaneça no mesmo lugar. E a Bíblia diz que Josué orou e o sol e a lua parou. Em termos científicos, eles dizem que foi a Terra que parou, mas eu digo ao contrário, não foi a Terra que parou, a Terra continuou girando na sua rotação normal. O que parou foi o Sol e a Lua. Oxe, como assim, pastor? Porque se o Sol e a Lua ficou parado e a Terra girando, então a Lua não ia continuar no mesmo lugar. Eu acredito com todo o meu coração que a Lua e o Sol seguiram a rotação da Terra na mesma proporção que a Terra girou. O Sol e a Lua girando junto para permanecer no mesmo lugar. Segundo a ciência, se a Terra parar, as coisas são lançadas em uma alta velocidade, de forma que gera tempestade, terremoto, maremoto, enfim. Eu acredito que a Lua e o Sol seguiram a mesma proporção da rotação da Terra para permanecer num ponto fixo, sem que o tempo parasse, sem que o dia caminhasse, sem que escurecesse, para que o homem de Deus obtivesse vitória naquele momento. Ah, mas é impossível. Já quero pedir perdão que eu estou com a irritação na garganta. E há uns dias que eu estou com essa irritação que me faz tossir muito. Principalmente quando eu falo, é que dá aquela coceirinha na garganta, dá vontade de tossir. Então, se você me vê tossindo aqui, desconsidere, querido. O que eu não posso fazer é deixar com que uma condição me impeça de pregar a palavra de Deus. Porque isso aqui não me impede. Eu prego a palavra de Deus. Posso estar doente, posso estar triste, posso estar angustiado, posso estar cansado, como muitas das vezes cansado, com sono, com dor de cabeça, eu vim aqui pregar a palavra do Senhor. Já teve dias de eu chegar aqui triste, com ansiedade, com dor de cabeça, cansado e até com febre. E eu senti no meu coração algo queimando dentro de mim, dizendo: vá lá e grave, vá lá e pregue, vá lá e decrete, vá lá e profetize, porque não se trata de mim. Escute com muita atenção: Deus é aquele que realiza impossíveis. Ah, mas é impossível. É impossível para o homem, é impossível para mim, pode ser impossível para você. Os incrédulos, eles não acreditam. A palavra do Senhor, ela diz: se credes, verás a glória de Deus. Eu estou falando com alguém que Deus escolheu, que tem fé no coração. E eu quero perguntar para você hoje: você crê? Você crê, mulher de Deus? Você crê, servo do Senhor, que hoje Deus está tomando conta da tua vida? Você crê, filha? Ei, filho, você crê, guerreiro, guerreira,
que Deus está tomando conta da sua vida, que Deus está pegando a sua vida na mão, que Deus hoje vai se levantar para dar vitória para você? Você crê que o Espírito Santo de Deus hoje vai quebrar barreira, vai quebrar grilhões, vai desfazer o laço para entregar a vitória na tua mão? Tu crê nisso? Porque papai está dizendo hoje, se prepare, porque você vai viver um terremoto espiritual. Um de repente. Porque existem processos da nossa vida que a gente pensa que aquilo que está acontecendo nunca vai cessar, que a fase não vai passar, mas a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, ela vem pela manhã, chega, a fase passa, o choro cessa, mas a alegria ela é inevitável. Ela é inevitável. A palavra do Senhor vai falar sobre dois homens chamados Paulo e Silas. Atos 16. A palavra fala sobre Paulo e Silas que estão em um determinado lugar, passando por uma situação que não mereciam, por causa da palavra de Deus. Mas eram homens cheios do Espírito, homens de fé, homens com um coração fervoroso, dispostos a fazer a vontade de Deus. Paulo chega numa região que tem uma mulher querendo causar tumulto, uma mulher endemoniada, cheia de espíritos de adivinhação, e aquela mulher vinha constantemente atormentando a vida dos servos de Deus, dizendo lá: os servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, eles estão aqui para pregar a palavra, e tentando chamar a atenção, para atrair a atenção para eles, para que as pessoas atrapalhassem o chamado deles, a missão. Paulo olha para aquela mulher e repreende e diz: espírito maligno, eu te repreendo, eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. Aquela mulher cai no chão, o espírito é expelido dela, e quando ela se levanta, ela não se levanta mais conseguindo adivinhar, porque o que estava dentro dela, o espírito, o demônio, a possuía para que ela fizesse aquilo. Os homens que estavam ali, que se aproveitavam da condição daquela mulher para arrancar dinheiro do povo, ficam furiosos. A Bíblia diz que a multidão pega Paulo e Silas, jogam eles dentro da prisão, chicoteia. Os servos de Deus, eles são torturados. Os servos de Deus, eles são, como é que eu posso dizer, castigados, a ponto de ficarem feridos, debilitados, à beira da morte. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, Atos 16, praticamente ali perto do versículo 30, se eu não me engano, Atos 16 vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam louvores a Deus. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que sacudiu a prisão, abalou as cadeias, soltaram-se as correntes de todos e as portas de todos foram abertas. Eu quero decretar hoje que o de repente de Deus, ele vai chegar na sua vida. Você pode não entender as fases da vida que você passa. Por que as circunstâncias te castigam? Por que as coisas travam? Por que você passa por situação que não merece? Vive coisas que você não queria? Enfrenta guerras e batalhas que você não queria? Se machuca? Se decepciona? Chora? Quebra a cara? Dá errado? Às vezes é traído, tem que enfrentar coisas, ver coisas que você não queria.
Tem hora que a gente pensa, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? É um maremoto de situação adversa. É uma tempestade de turbulência. E Deus está dizendo, tudo é uma fase. Eu vou enviar o meu de repente sobre a tua vida. O de repente de Deus chegará. O de repente de Deus chegará na tua casa, na tua vida, no teu lar. Deus está dizendo hoje, se prepara porque você vai viver o de repente de Deus. Se prepara, guerreira, porque tu vai viver o de repente do céu. Se prepara, guerreiro, porque tu vai viver o de repente de Deus. Vai chegar o de repente na tua vida tão grande que tu vai dizer assim, meu Deus, valeu a pena confiar, valeu a pena acreditar, valeu a pena deixar na mão de Deus, valeu a pena viver o projeto do Senhor. O Senhor está dizendo hoje, não baixe tua cabeça, erga a tua cabeça, porque dessa situação tu vai sair dela de posse, de vitória, vivendo conquista, vivendo a bênção, vivendo o milagre, chegando na onde papai projetou para você chegar. Então se prepare, porque portas vão se abrir. Eu estou falando com uma pessoa aqui que tem experiência nas lutas. Eu estou falando com uma pessoa aqui que tem experiência no quesito dificuldades. Uma pessoa aqui que sabe o que é passar noites em claros. Se for mentira, você pode ignorar. Pode ir assistir outra coisa, não tem problema não. Se você não sentir que essa palavra é com você, não tem problema, você pode dispensar. Mas eu sei do que eu estou falando. Eu sei que Deus não trouxe você aqui à toa. Se você sente que essa mensagem é para você, que Deus está falando contigo, confirme aqui do lado, pastor. Deus está falando comigo, essa palavra é para mim. Essa pessoa sou eu. Rabadaca. Deus vai tocar no teu coração agora. Deus está dizendo hoje, eu vou testificar. Porque existem pelo menos 3 emoções que Deus vai fazer você viver ao longo dos próximos dias. A primeira emoção vai ser uma emoção de satisfação. Sabe por quê? Sabe por que você vai viver uma emoção de satisfação? Porque você vai começar a lembrar do que você já passou. E você vai viver aquilo que Deus projetou. Deus manda dizer assim, se prepare para viver a emoção de satisfação, porque o próprio Deus vai começar a modificar, a te colocar em um cenário tão diferente, tão lindo, tão maravilhoso, que você vai dizer assim, valeu a pena passar pelo estreito, pela prova, pelo deserto, enfrentar turbulências na vida para chegar na onde eu cheguei. Você vai viver uma emoção de satisfação. Você vai dizer assim, graças a Deus que o Senhor me sustentou. Tudo que o diabo quer é causar sentimentos controversos, para que a gente desanime, desista, para que a gente não continue crendo. Ele quer sufocar a tua fé. Satanás quer sufocar o teu ânimo para que você não olhe para Deus, você olhe para tudo, menos para Deus. Para que você enxergue luta, peleja, mas você não enxergue Deus no meio da peleja. A palavra do Senhor vai falar sobre um homem chamado Jacó e um homem chamado Esaú. A Bíblia diz que Jacó está saindo de um lugar e lá vem Esaú. Jacó está com medo. A Bíblia diz que Jacó está ali tendo encontros com Deus, pedindo ajuda a Deus. Mas no meio daquele conflito, quando Jacó chega na frente de Saul,
Quando Jacó chega na frente de Esaú, melhor dizendo, seu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó ele se encontra, e Jacó já está preparado para receber o conflito, para enfrentar uma guerra. Mas só que quando ele está esperando as pancadas, as pedradas, ele recebe um abraço. E ele vê o seu irmão arrependido. Ele vê o seu irmão chorando. Ele vê o seu irmão pedindo perdão. Rabadakalabandarias e Kalashai. Eita Deus tremendo. Jacó olha para ele e diz assim: eu consigo ver Deus em você. Porque tem hora que a gente está num conflito tão grande que a gente vê tudo. Vê dificuldade, vê prova, vê perseguição, mas não consegue ver Deus. E Satanás não quer que você veja que Deus está do teu lado. Satanás não quer que você veja que o Senhor ele está aí, está guardando, está protegendo, está guiando, está conduzindo, está preparando, está trabalhando na tua vida. Está preparando o ambiente, está cuidando de você. Satanás não quer que você veja Deus. Deus manda dizer assim: eu vou te colocar dentro de você uma emoção de satisfação por causa das obras que Deus vai fazer, ao ponto de você ficar tão satisfeito e dizer assim: obrigado Deus por ter me sustentado. Obrigado Deus por ter me segurado. Obrigado Deus por ter me capacitado para chegar até onde eu cheguei. Porque se depender de nós, se depender da nossa força, da nossa energia, se depender da nossa limitação, a gente desiste no primeiro vento de adversidade. Se depender de você, se depender de mim, muitas das vezes a gente acaba sucumbindo na primeira provação. Mas o que nos faz permanecer de pé, de luta após luta, luta e mais luta? É a mão de Deus. Segunda emoção que Deus vai causar dentro de você, vai ser uma emoção de alívio. Porque Deus vai tirar o peso que está sobre as suas costas, Deus está dizendo. Deus vai tirar o peso de sobre suas costas, o fardo. Porque Deus me disse: Samuel, vai chegar uma pessoa aí que tem carregado fardos pesados demais. Porque Deus disse assim: Samuel, tem uma pessoa que tem carregado muito fardo. E Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai encontrar descanso para a sua alma. A emoção que você vai sentir é de alívio. Porque Deus hoje manda dizer que Ele está colocando a mão dEle para tirar o peso que você está carregando. A dor, a sobrecarga, a angústia. Aquilo que tem te afligido, que tem te cansado. Deus vai tirar hoje de sobre suas costas. Vai arrancar de sobre sua vida. Vai te fazer sentir uma sensação de conforto, de alívio, de comodidade, de tranquilidade, de paz, de refrigério. Você vai sentir Deus tratando aqui dentro de você. Deus cuidando de você aqui dentro de você. Deus está dizendo: hoje eu vou cuidar, eu vou tratar e vou operar. Nesse teu coraçãozinho eu vou operar. Na tua alma Deus vai operar.
Na tua vida Deus vai operar. Papai está dizendo hoje: eu vou colocar uma sensação de alívio, de ânimo e força dentro de você, de forma que você vai dizer assim: obrigado, Deus, por ter me ajudado. Deixe salvo essa mensagem, porque grande vai ser o seu testemunho. Eu vejo você contando um testemunho de vitória, fazendo banquete, convidando pessoas, aquele churrasco com refrigerante, com amigos, com música alegre, e pessoas te parabenizando, te abraçando, pelas bênçãos que Deus vai fazer você viver. A terceira emoção vai ser uma emoção de felicidade. Porque Deus manda dizer assim: estou enviando um anjo. Eu creio com todo o meu coração que o que causou o terremoto, o que abalou o alicerce da prisão, e o que fez as cadeias e as portas se soltarem, se abrirem, foi um anjo de Deus. Foi um anjo de Deus. Lembra de Pedro? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro está na prisão. A igreja está em constante oração por Pedro. Só que a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, que enquanto Pedro estava dentro da prisão dormindo, um anjo de Deus ele entra, abre todas as portas, toca na mão de Pedro, as correntes que estavam sobre Pedro, elas saem, elas se abrem sozinhas. As portas se abrem de forma milagrosa. Os soldados estão dormindo como se estivessem anestesiados, sem ver e sem ouvir nada. O anjo toca em Pedro e diz: veste a tua capa e me siga. Acredito eu que o anjo que tirou Pedro da prisão foi o anjo que libertou Paulo e Silas naquele terremoto. Deus está dizendo hoje: portas vão se abrir, porque estou enviando o meu anjo para cuidar de você, para preparar o caminho para você, para te livrar de lugares, ambientes e situações que o diabo queria te prender, te trancar, te aprisionar e impedir você de viver o projeto de Deus. E papai está dizendo hoje: tenho preparado coisa linda, coisa grande para você. Se prepare, porque a satisfação, a emoção que você vai sentir vai ser de alegria pelas conquistas, porque vai chegar uma fase em que você vai conquistar. E essa fase está a caminho, já está sendo providenciada por Deus. Tu vai viver um de repente tão grande que tu vai dizer assim: obrigado Deus, obrigado Senhor, por causa do de repente, porque o Senhor proveu, o Senhor entrou, o Senhor tratou e o Senhor trabalhou. Deus é aquele que vai prover no cenário de guerra, no cenário de luta, paz, harmonia, conquista, vitória e bênção para você. O cenário hoje está complicado, mas aquele que descomplica, ele vai entrar no cenário para entregar a vitória e fazer você viver bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes e sacudidas. E a pergunta que eu faço hoje é: está preparada, guerreira? Porque você vai conquistar. Portas vão se abrir. Eu quero profetizar hoje: você vai viver prosperidade emocional, financeiro e espiritual. Você vai viver as prosperidades de Deus na tua vida. A fase, ela vai mudar, mas vai para ser para melhor. A fase vai mudar para melhor. Eu quero orar por você agora. Quem não colocou o nome, coloque o nome, coloque o pedido de oração. Agora eu vou unir a minha fé com a sua e colocar todos os pedidos, apresentar cada vida diante do altar de Deus, pois eu creio que através da minha e da sua oração Deus vai tocar.
Clica no coração, no joinha aqui, quem não clicou. Deixa um mimo, eu gostei demais, para abençoar a obra de Deus. Ora junto comigo. Abre o teu coração. Una a sua fé agora com a minha fé, em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar hoje, abençoar, eu quero pedir ao Senhor, Deus, com todo o meu coração, que o Senhor possa tocar nessa vida. Abraçar o teu servo, abraçar a tua filha, abraçar o teu filho, para que possam sentir, Senhor, o teu renovo, para que possam viver o teu milagre, para que possam chegar onde o Senhor projetou, para que possam alcançar o que o Senhor, meu Deus, preparou. Deus, eu coloco cada pedido, cada pessoa que entrou aqui, que comentou, que colocou o seu pedido, um parente, um projeto, um sonho, um propósito. Eu quero entregar cada pedido de oração em tuas mãos hoje, pedindo ao Senhor, meu Deus, crendo que o Senhor vai agir, vai abençoar, vai abrir porta, vai proteger, vai guardar, vai livrar, vai encher, vai, Senhor, prover milagre. Eu profetizo crescimento, prosperidade e alegria, dupla honra, Senhor, e mudança. Protege, guarda, abre as portas, abençoa, Deus, e faz com que esse homem, faz com que essa mulher, Senhor, viva todos os planos, todos os projetos do Senhor para a vida dele e para a vida dela hoje e sempre. Eu já declaro hoje, para a glória do nome do Senhor, mudanças em todas as áreas e quesitos na vida do teu filho e da tua filha. Você crê? Você recebe? Então deixe salvo, já mande para mais corações, e se você puder, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e me siga. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.